Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre pedrisco nas suculentas. Usar ou não usar? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Isso é muito importante. E aqui eu vou citar também, vou colocar vários modelos e vou falar aqui a experiência que eu tive com eles aqui no meu cultivo, né? Como que elas se comportaram, cada uma delas, tá bom? Vocês estão no Jardim da Suculenta com a Cida do Vale. Dê lá seu joinha, se inscreva no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Quando sair novos vídeos, você recebe uma notificação, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bom, são diversos fatores que me fazem usar os pedriscos nas suculentas, tá? Eu já cometi muitos erros usando algum tipo de pedrisco que não deu muito certo aqui, eu vou falar para vocês, tá? Um dos fatores que eu acho que é um fator positivo muito importante é o fato de quando você coloca um pedrisco, você não tem mais aquele trabalho de ficar lá tirando a erva daninha da planta, né? Então, para mim, isso é fantástico, porque quando eu não coloco, sempre dá erva daninha e você tem que ficar tirando, tirando e tirando, né? Isso para mim já é um fator assim muito importante. E um outro fator não menos importante, que é a questão de quando você vai regar a planta. Eu, como jogo de mangueirada, lá a goa, né? Aqui em Minas é aguar, aqui eu jogo água de mangueirada. Então, o que acontece? A água não espalha, né? A água se mantém dentro do vaso. Então, esse é um fator muito importante também. E eu acho isso importante. Outra coisa também é que, como eu uso perlita no meu substrato, se eu não coloco uma cobertura, o que acontece? O vento bate, né? Esse substrato, essa perlita voa, e aí você fica com o espaço todo sujo, e não é bom, né? Então, para mim, isso aí já ajuda bastante, né? E uma outra coisa também que eu acho de extrema importância, né, é a proteção que dá para as raízes da planta, desde que você use o pedrisco que seja ideal para você, né? Evita também muito apodrecimento dependendo do pedrisco. E outra coisa também que é não a planta, a folha não ter contato com a terra, né? Porque isso traz muita umidade e você pode perder essas folhas de baixo, né? Justamente por causa desse contato, né? Com a terra, com o substrato. Eu vou mostrar agora alguns exemplos aqui para vocês e dizer o fator positivo e o fator negativo de usar determinadas pedras. Olha, esse aqui é o Seixos Rolados de Rio. Eu uso muito, muito mesmo, vou mostrar aqui para vocês verem. Esse é aquele tamanho pequenininho, tá? Eu vou falar o fator positivo primeiro. Primeiro, eu gosto de usar muito esse pedrisco, por quê? Porque ele protege, né? Além de proteger as folhas, né? Ele tem um preço bem mais acessível, né? E uma outra coisa que ele também ele não, como ele é muito pequeno, dá uma olhada. Olha só, como ele é muito pequeno, através dele o substrato seca mais rápido. Então, eu gosto muito desse pedrisco, porque a planta, o substrato seca mais rápido, porque ele é muito pequeno, então tem uma respiração, né? Então, o substrato seca mais rápido com ele. Qual que é o ponto negativo que eu acho aqui nesse pedrisco? O ponto negativo, gente, é só quando você vai refazer um vaso, tá? Quando você vai refazer um vaso e você quer reaproveitar o seu substrato. Aí o que acontece? Aí você retira, né? Eu
retira a parte de cima e depois sobra, né? Ele entra um pouco lá no substrato. E aí quando você vai peneirar, porque eu faço essa peneira, aí fica mais difícil de você retirar. Então eu acho só esse ponto negativo, que eu acho que nem é tão negativo assim, né, gente? Só na hora de fazer o replantio, né, que eu acho difícil, né? Então, de preferência, quando for fazer um replantio assim, tenta ver se a planta tá seca, o substrato seco, porque aí você tomba, né? Tomba. Você vira o vaso do lado e aí ele sai com mais facilidade. Se o substrato estiver molhado, aí é mais difícil, tá? Ai, meu Deus. Essa aqui é uma Echeveria Seitenbottom. Linda ela, né? Bom, agora vamos falar desse outro cestus aqui, que é essa pedrinha média, tá? Porque tem uma maior que ela. Essa média aqui, eu gosto muito de usar ela, tanto que quando eu vou assim em alguma pescaria com alguém, que eu vou para a beira do rio, eu vou e cato todas as pedrinhas. Essas aqui não são do rio, não. Essas aqui eu comprei. Eu gosto muito de usar essa pedra. Mas também eu gosto de usar ela e deixando alguns espaços, não sei se vocês estão vendo aqui, eu gosto de deixar alguns espaços, por quê? Porque essa pedra, esse já é o ponto negativo dela, essa pedra, por ela ser bem grande, ela deixa o vaso com bastante umidade, tá? Então, quando eu uso essa pedra média, esses seixos rolados de rio, eu deixo um espacinho assim para o substrato ter mais contato e secar um pouco mais rápido. Porque quando você coloca essas pedras assim, elas retêm muita umidade, tá? Essa é uma experiência que eu tive aqui, então eu gostaria de passar para vocês, porque é de extrema importância. Tá? Se você mora num lugar muito chuvoso, aí tenha outra opção, porque essa aqui mantém o vaso muito úmido. E eu coloquei também aqui nesse vasinho pequeno, que já é um vaso que tem pouco substrato, porque ainda tem drenagem aqui embaixo, então por isso que eu usei nessa planta, porque determinadas plantas eu uso. Eu tenho quase todos os tipos aqui de pedrisco, mas determinadas plantas eu não uso determinadas pedras, né? Porque eu tenho um objetivo, né? Por exemplo, aqui é um vaso pequeno, esta aqui é uma glauca bola de neve mexicana. Bom, agora eu vou falar com vocês a respeito dessas pedras aqui, ó. Essas pedras maiores, que são seixos também de rio, só que elas são maiores. Eu utilizo esse tipo de pedra quando eu quero que a planta fique bem no vaso, por exemplo, que dê sustentação para ela, para que ela não fique balançando. Então, eu uso muito pouco essas aqui, porque, como eu falei da outra média, ela retém muita umidade, então eu uso muito pouco, mas como às vezes eu ponho, e como eu gosto muito de conduzir a planta, então às vezes a planta precisa de um apoio. Então é só assim que eu uso essas pedras maiores. Olha, são essas aqui, tá? O fator negativo que eu acho dessa aqui é justamente esse. Ela retém muita umidade. Então, se você for usar esse tipo de pedrisco, deixa espaço, né? Bastante espaço para a planta poder respirar, porque senão o vaso vai ficar muito, muito úmido, né? Esta aqui é uma Gimei Botan. Eu acho que é assim mesmo que fala o nome dessa planta. Ela tá linda, tá vendo? Eu tentei reduzir o vaso dela para ela não crescer tanto.
mas não adiantou. Olha só o tamanho que tá. Olha que linda, ela já soltou uma haste floral, que não era uma haste floral, era uma muda, e eu já plantei. Tá linda essa planta, olha que coisa mais linda. Bom, e agora tem essa outra pedra aqui, essa branca, tá? Esta outra pedrinha branca, que eu já não uso mais, eu evito comprar, porque eu não sei se ela tem pó de mármore, mas ela não prejudicou minhas plantas não, tá? Eu usei muito em vaso de barro sem impermeabilização, já com a intenção de manter um pouco mais úmido esse substrato. Ela tem aquela desvantagem, né, que segura mais umidade, mas num vaso que não é impermeabilizado, ela vai muito bem, tá? Esta aqui é uma Crispate Built. Olha que planta linda, de crescimento lento, lento, lento. Então, é muito importante, né, a gente ver o vaso, né, e qual é a nossa intenção também com a planta, né? Quando eu tenho um vaso que é de cerâmica, aí eu já uso um determinado tipo de pedrisco. Eu sempre observo isso, levando-se em consideração também a planta. Essa planta aqui, como é uma planta mais sensível, eu opto mais para usar em vaso de barro, né? Como eu cultivo no tempo, elas vão tomar chuva e aí deixa tomar chuva, porque ela está protegida aqui. E aqui na minha região, como é muito quente, inclusive está fazendo um calor de rachar. E eu uso sim, eu usava assim essa pedrinha. Agora eu não uso mais, tá? Agora eu uso só os seixos mesmo. Quando eu vou refazer um vaso, agora ou eu uso a maior ou eu uso a pequenininha, tá? Bom, agora é um assunto um pouco polêmico, não sei. Eu vou confessar, eu já usei esse tipo de pedrisco nas minhas suculentas. Esse aqui é aquele pedrisco branquinho. E por ele estar muito bem triturado assim, ele solta muito pó de mármore, tá? Eu já usei, e mesmo na época que eu usei esse aqui, eu encontrei esse aqui ali no meu depósito onde eu guardo as coisas da minha planta para mostrar para vocês. Eu não uso mais. Por quê? Porque este pedrisco solta um pó de mármore e isso pode alterar o pH do solo, né? Então eu evito usar. Qual é o ponto positivo desse aqui? O ponto positivo é que ele é bem mais barato, né, gente? É um pedrisco bem mais em conta. Então, esse é o ponto positivo. E se você for usar, né, eu aconselho você, se for usar este tipo de pedrisco, que ele é muito bonitinho, ele é muito branquinho, né? Deixar de molho, né? Lavar lá umas 2, 3 vezes, colocar uma colherzinha de água sanitária, lavar, escorrer, igual lava arroz. Então, aí lava, tá? E para poder usar na sua planta, tá? Eu não aconselho não a usar esse tipo de pedrisco. E existe um pedrisco parecido com esse também, que são pedriscos coloridos. Eu nunca usei aqui esse pedrisco colorido, porque eu não sei, eles usam uma tinta para colocar nesse pedrisco, e como a gente não sabe, né, qual é a procedência dessa tinta, e pode ser que faça mal para a planta, tá? Eu nunca tive essa experiência, então não posso dizer para vocês se realmente é ruim. Agora, eu também não quero pagar para ver, né, gente? Então, eu evito usar pedrisco colorido nas minhas plantas, porque justamente por causa dessa tinta. Bom, agora vem o meu pedrisco predileto, que é a caqueira de telha. É essa aqui, gente, olha. Eu uso a caqueira de telha e eu adoro esse pedrisco. Por quê? Porque ele absorve muita umidade.
tá? E isso é muito bom, porque ela não deixa o solo molhado. E assim que você rega, você já vê de imediato que ele seca muito rápido. Então, eu gosto muito desse pedrisco. Eu sou apaixonada por ele e eu não uso em todas as minhas plantas. Por quê? Porque ele é caro, ele é muito caro. Eu compro esse pedrisco em casas de aquário. Então ele é caro. Você encontra agora na internet também, tá? No Mercado Livre tem para vender. Mas agora, gente, eu encontrei o pulo do gato. Sabe o que vocês podem fazer? Pode pegar qualquer telha e triturar essa telha, ou se não, tijolo também, né? E é o que eu vou fazer agora para poder economizar e poder usar esse pedrisco aqui para cultivar as minhas suculentas no tempo, tá? Então, eu acho isso maravilhoso. O ponto positivo tem vários. O negativo é só o preço. Mas agora a gente já encontrou uma solução, né? Para poder usar esse pedrisco, tá? Então eu só uso esse pedrisco aqui. Me perguntaram no vídeo se eu uso no substrato. Não, eu uso esse pedrisco só para fazer cobertura, tá? Essa aqui é uma Pink Trumpet, tá com essa haste floral aqui e tem vários bebês aqui embaixo. Vou até dar uma olhada aqui. Então, gente, a caqueira de telha, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção aqui para mim. E eu acho que para quem cultiva no tempo, também é muito bom, tá? E agora com essa solução da gente poder, vai lá, tritura a telha e coloca no seu substrato. Olha só que maravilha! Bom, concluindo esse vídeo, eu acho que com tudo que a gente citou aqui, ainda é uma coisa opcional, né? Cada um coloca na sua planta o que tem, o que pode, tá? Então, é só uma dica, né? E experiências que eu tive aqui no meu cultivo. Eu trouxe essa Albúca spiralis para mostrar para vocês que nela eu não uso pedrisco. Não uso por quê? Porque essa planta tem que ficar com essa batata exposta aqui. E eu faço mudinhas, né? Eu faço mudinhas aqui no caule da planta. Como que eu faço? Eu retiro uma folhinha dessa aqui, gente. Tiro uma batatinha assim, aqui, e planto. Aí, por incrível que pareça, nasce os bebês aqui, ó. Tem um bebezinho aqui, tem um outro aqui, não sei se dá pra ver, bem pequenininho. Então, não são todas as plantas que a gente usa pedrisco, né? Então, vai aí da experiência de cada um, né? Da vivência aí no cultivo das suculentas, que a gente vai aprendendo e verificando o que a gente pode, né? E até onde a gente pode com a planta. Tá? Eu queria agradecer quem ficou comigo aqui até o final, dizer o meu muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.